Fala aí, PMM! Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast que fala sobre Product Marketing de um jeito diferente, mais prático, mais do dia a dia e sem palestrinha. Eu sou a Rafa Medeiros, sou especialista em Product Marketing para produtos financeiros e vou conduzir esse papo de hoje, que o tema, inclusive, é sensacional. Que é, quando a gente pensa em um go-to-market, a gente sempre tenta cercar tudo que pode, né? Então, posicionamento, canais, enablement, todas as estratégias ali de lançamento, mas existe sempre uma variável que ninguém controla, que é a concorrência. E enquanto você prepara um lançamento durante meses, basta só um concorrente ou criar uma campanha, ou baixar preço, ou anunciar uma funcionalidade que é muito parecida com a sua para que o cenário mude completamente. Então, a pergunta é, como um PMM pode se preparar para movimentos da concorrência ou, quando esses movimentos acontecem, como é que a gente consegue contornar? Para responder essas perguntas, eu trouxe a Isabela Bara, a PMM na Revolut, que participou de lançamentos para milhões de usuários no mundo inteiro em empresas de tecnologia e serviços financeiros. Isa, seja muito bem-vinda. Para começar, você se apresenta para a gente em um tweet. Quem é você? Qual é a sua trajetória? O que você faz hoje? Rafa, obrigada pelo convite. Eu estou super animada de estar aqui com vocês hoje. Sou fã do Fala aí PMM e muito animada de fazer parte desse papo. Então, só contando um pouquinho sobre mim, eu sou a Isa, sou formada em administração de empresas pela GV, mas logo no meu estágio eu já fui para a área de marketing e de lá eu nunca mais saí. Eu comecei a minha carreira trabalhando em bens de consumo com grandes marcas como Havaianas, Johnnie Walker, Dove. E eu amava fazer parte dessas construções de marcas icônicas, né? Mas uma parte de mim sempre sentiu falta de alguma forma estar mais perto do negócio. E aí foi quando eu fiz essa mudança para o Nubank, e não sei se foi um pouco de sorte ou destino, mas eu descobri a função do PMM e pela primeira vez eu consegui unir essa minha paixão por clientes e marcas dentro de um time que estava muito mais conectado com estratégia de produto e negócio, né? Então, achei o meu sweet spot ali dentro de PMM. Hoje, como você falou, eu atuo como PMM na Revolut, então eu trabalho para o time global e atualmente estou fazendo a estruturação de um grande go-to-market de um novo segmento. Que máximo. Eu gosto muito do conceito que você já trouxe, que o PM, a função de PMM, ela chega pra gente, né? A gente normalmente não escolhe, ela chega pra gente. Total. Mas existe também um conceito que eu gosto muito, é que a maioria dos GTMs ele é planejada como se a concorrência fosse ficar parada esperando você lançar o seu produto, né? Mas na prática, a gente sabe que isso nunca acontece. Então, quando você percebeu que acompanhar a concorrência era tão importante dentro do próprio lançamento, né, do próprio GTM, você lembra de algum momento que mudou completamente a forma que você faz GTM, que a concorrência teve esse impacto? Olha, com certeza, assim, eu acho que todo PMM aprende isso cedo ou tarde. Se você ainda não sofreu com uma movimentação de concorrência, prepare-se que seu dia vai chegar, né? E espero que essa nossa conversa ajude a antecipar um pouco todas as dores que eu já senti vindo desse lugar. Então, eu diria que no começo eu vi a análise competitiva ali quase como uma fotografia, né? Era mais um slide que eu precisava colocar na minha apresentação de go-to-market para a liderança, mas nunca como um processo contínuo como ele deveria ser. Porque se a gente parar para pensar, o lançamento ele nunca acontece num vazio, né? Ele acontece dentro de um mercado vivo que muda o tempo inteiro, inclusive enquanto a gente está lá sentada, né, tentando resolver todas as entropias internas do nosso go-to-market, o mercado está mudando, o contexto está mudando, o cliente está mudando. Então a gente sempre precisa considerar, tá bom, a hora que este go-to-market chegar no mercado, né, e o cliente receber essa mensagem, o que vai estar acontecendo e como as coisas vão estar organizadas. E aí, contando um pouco de um caso, eu acho que para mim eu tive um caso que foi um divisor de águas na minha carreira em relação a go-to-markets e concorrência, que foi o lançamento de Pix. Então, na época, né, eu trabalhava no Nubank, a gente construiu um go-to-market super bacana, partindo do princípio que os bancos tradicionais, eles não iam fazer grandes movimentações.
Até porque, né, Rafa, se você parar para pensar, fazia sentido essa premissa, né? Os bancos tradicionais, eles iam perder dinheiro com o lançamento do Pix, uma parte considerável da receita ali que vinha de TEDs e DOCs. E foi muito engraçado, para não dizer trágico, assim, né? No dia que eu fiz a apresentação para toda a liderança, né? Uma apresentação que eu estava super nervosa, meu primeiro grande go-to-market, partindo dessa premissa, na noite, o Santander estreou uma campanha na Globo com a Ana Paula Arósio, né, para falar sobre o lançamento deles de Pix. E aí todo o nosso go-to-market caiu por água, assim, do dia para a noite. E foi um momento bem de bastante aprendizado, vamos dizer assim, na minha carreira. A gente sempre pensa que vai estar todo mundo paradinho ali e nunca é algo também. A concorrência nunca faz um movimento sutil, né? Nunca é uma coisinha, é sempre uma campanha nacional, é sempre algo gigante para exatamente causar essa parte. E aí, pensando nesse ponto, o que você precisou adaptar na estratégia depois que o Santander fez esse movimento? Cara, foi ruim, mas também foi bom por um lado, né? A gente achou que Pix demoraria muito mais para acontecer do que de fato demorou. Quando a gente tem grandes players fazendo investimentos em marketing para explicar uma nova tecnologia que hoje, né, quem escuta acha que Pix é super fácil, mas quando ele chegou para os bancos, ele era uma série de chaves, né, e chaves aleatórias e conceitos super radicais, assim. Então, a gente teria uma estratégia muito relevante de ensinar ali o mercado sobre todos esses conceitos difíceis, ao mesmo tempo que tentar gerar awareness para essa ferramenta, né? Então, toda a parte de comunicação, de como eu faço as pessoas conhecerem e entenderem, e não só a parte educacional. E a partir do momento que a gente tem grandes bancos investindo em grandes mídias para falar este lançamento vai acontecer, para a gente foi muito mais importante, beleza, como que eu capitalizo tudo isso que os bancos tradicionais estão gerando agora e eu uso esse investimento deles ao nosso favor. Então, o plano de go-to-market, né, que partia de um princípio que a gente ia ter que gerar conhecimento da ferramenta, mudou totalmente para ser muito mais educacional e conseguir capturar toda essa conversa que outros parceiros, né, outros concorrentes e outros players do mercado já estavam gerando. Esse insight que você trouxe de conseguir usar, na verdade, movimentos de corretores a seu favor, né? Eu acho que isso é uma tirada muito interessante, porque, primeiro, você precisa ter a soft skill de ficar calmo para conseguir ver o contexto, o que está acontecendo e como conseguir fazer isso. Então, isso acho que é uma questão de um pensamento estratégico muito bom. E depois de você ter esse insight, como você consegue trabalhar isso de fato a seu favor, entendeu? Então, trazer, tipo, olha, já temos grandes bancos aqui apoiando, então isso já vai gerar awareness, já vai gerar a parte da educação, que realmente produtos financeiros, existe um momento ali de educação, é muito mais difícil do que você ensinar um produto, porque tudo que mexe com dinheiro é muito mais puxado e gera muito mais insegurança no consumidor, e não só nas empresas, mas também no consumidor. Então, ter essa sacada de conseguir usar isso a seu favor é muito sensacional. E o que você acha que esse episódio, que muito interessante, te ensinou com relação a isso? Eu acho que me ensinou muitas coisas, assim, mas um dos pontos que você falou agora que eu acho super pertinentes é que como a gente não tinha mapeado, né, quais assumptions poderiam não acontecer, né, então a gente usou premissas e falou, beleza, vamos apostar que essas premissas vão acontecer. Quando veio um movimento inesperado da concorrência, a gente agiu em pânico, né, então por mais que você tente manter a calma, não é a calma que prevalece quando você não tem um plano, assim. Então, para mim, o principal aprendizado foi como a gente antecipa um pouco não esses movimentos, a gente nunca vai ter uma bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Mas é a partir do momento, do princípio, que o seu go-to-market está errado. Alguma coisa ali está errada e vai sair errado, né? Então, como a gente também consegue antecipar quais são os pontos de maior sensibilidade, né? E o que tem uma probabilidade de acontecer com impacto,
para já preparar os times para beleza. Se isso der errado, a gente vai dar as mãos e esse é o caminho que a gente vai. O famoso vamos nos desesperar com calma, né? Exato, exatamente. Sim, muito bom. E quando a gente pensa em análise competitiva, normalmente a gente faz isso antes de planejar o GTM, né? Então a gente analisa o posicionamento dos nossos concorrentes, quais produtos que eles têm, quais que são ali as features, como é que eles abordam cada uma dessa parte. Mas essa análise competitiva, às vezes, ela acaba esfriando ou diminuindo depois ali do Go Live, né? Às vezes o pessoal deixa de olhar muito para a concorrência depois que esse produto já está no ar, já está no mercado. Como é que você enxerga essa monitoração, assim, esse monitoramento de concorrentes pós-Go Live? O que você acha que vale sempre estar acompanhando preço, comunicação, canais, funcionalidades, PR, redes sociais? Existe uma regra de priorização para você? Você acha que tem que olhar tudo ao mesmo tempo? Como é que você vê esse monitoramento? Eu acho que é um excelente ponto, assim, a gente tem que sempre partir do princípio, né, que o go-to-market não é um dia, né, é que tem o dia do go-to-market, que depois desse dia, normalmente a gente sofreu tanto para chegar até lá, que parece que a gente está de ressaca, assim, né, não quero mais escutar falar dessa feature, está lançada, está no mundo, vai. Mas a verdade é que é um bebê, né? E a gente tem que acompanhar ali essa feature, como ela se desenvolve, não só internamente nas nossas métricas de produto, mas também no mundo lá fora. Então, para esse seu ponto, o nosso trabalho como PMM, ele não acaba quando a feature está lançada, né? Ele começa de uma forma diferente. Então, a gente tira o nosso chapéu ali de fiz o lançamento e coloca o chapéu do engajamento, né? Essa feature precisa viver e precisa ter sucesso no mundo agora que ela está. Então, para mim, sim, a gente tem que continuar monitorando as coisas da concorrência, né? Isso é um trabalho super relevante, que às vezes acaba sendo despriorizado versus tantas outras coisas que a gente tem que fazer. E muito pelo ponto que você falou, assim, é impossível olhar tudo. E eu tô para conhecer um PMM que não tem uma agenda completamente maluca, assim. Então, eu sempre reforcei isso muito com os meus times, né? O quanto a gente tem que ser intencional com o nosso tempo. É o recurso mais valioso que a gente tem para todas as tarefas que possam aparecer para a gente. Então, quando a gente traz isso para esse nosso bate-papo de concorrência, o que eu diria é que muita coisa é barulho, né? Então, o foco tem que estar quais são os nossos principais concorrentes e o que eles estão tomando de decisão que realmente muda a proposta de valor para o cliente. Eu não estou interessada se você mudou o botão de azul para roxo, né? Ou se você fez um rebranding que mudou o Pantone da sua marca, assim. Eu quero saber, beleza, você fez alguma coisa que mudou efetivamente o valor para o cliente? Se a resposta é não, para mim é barulho, né? Se a resposta é sim, a gente tem que pensar como que isso impacta no lançamento que a gente fez. Ter essa consciência de o que é importante do que não é importante para a gente focar faz muita diferença. Até pensando um pouco nisso, tem uma coisa que a gente fala pouco, que eu acho que sempre vale explorar muito, que é o plano B. Que é tipo, a gente sempre espera ali o plano A, mas existe o plano B, né? Então, tipo, deu errado, ou tem gente que tentou isso, a gente fez tudo para se preparar para isso, mas deu errado, né? Às vezes a gente precisa se antecipar ali diferentes cenários. Então, vocês se preparam para isso, você se prepara para isso, no caso. Um cenário de repente, um concorrente vai lançar antes, como aconteceu no caso do Pix. Ou você está com um produto super bom, mas aí o concorrente lança uma redução do preço, ele fica muito mais competitivo do que o seu, porque isso também significa queimar nossa margem, discutir questão de pricing com os times relacionados, então isso aborda bastante coisa. Quando um concorrente ele copia o nosso posicionamento, é raro, o famoso é raro, mas acontece muito. E tem questão, né? Tipo, ou se ele responde de uma forma agressiva ao nosso posicionamento, aqueles ataques que às vezes acontecem. Como é que vocês conseguem se preparar? Como é que você consegue se preparar para esse cenário? Como você tem algum documento dessa possibilidade, desses cenários diferentes? Você tem algum framework ou ritual para conseguir
trazer isso, ou às vezes compartilhar com o time como um aprendizado, com a squad como um aprendizado? Como você se prepara para esses cenários? Sem dúvidas, precisamos de plano B, C, D, quantas letras precisar, né? Para mim, eu acho que tem um erro comum de conceito, né? Que planejamento, ele não serve para prever o futuro. A gente não vai conseguir prever o futuro, né? Igual a gente falou. Mas o planejamento, ele deveria servir para a gente estar mais preparado para reagir para esse futuro quando ele muda. Então, se eu tenho uma proposta de valor e uma campanha que é 100% baseada em preço, eu preciso ter um cenário em que meu concorrente vai baixar o preço e eu vou saber o que fazer, né? Então, a gente precisa dedicar tempo para fazer esse planejamento, porque quanto melhor ele for, mais fácil vai ser a gente tomar decisões sem gerar caos. E o objetivo do PMM, para mim, é evitar caos e confusão, né? A gente tem que servir como esse elo ali que vai gerar conexão e todas as áreas movendo para o mesmo lugar. E aí o que funciona para mim é pensar em cenários mesmo, né? E eu começo sempre pensando, beleza, qual que é o pior cenário que pode acontecer, bem catastrófico mesmo, e a gente planeja dali. Eu não costumo usar nenhum framework super sofisticado. Para mim, abrir um Excel, né, colocar as pessoas envolvidas no projeto, Excel, todo mundo junto, cenário, probabilidade, impacto, e é isso, né? Sabemos quais são as coisas mais prováveis e que vão gerar maior impacto. E para essas coisas, dedicar um tempinho para pensar, ok, se isso acontecer, qual que é o nosso plano de ação, né? Em que canal que eu vou postar? Quem que tem que estar envolvido? Qual stakeholder tem que aprovar? E aí, só para completar, Rafa, um ponto que eu acho super relevante é, mais do que ter essa planilha linda no Excel, com todos os riscos, probabilidades, etc., é ter o buy-in dos seus stakeholders, porque eles são as pessoas que vão surtar na hora que alguma coisa sair errado, né? Então, quem vai decidir e quais são as decisões importantes que têm que ser tomadas, tem que estar decididas antes. Por mais que eles falem, isso aqui não vai acontecer, vamos acordar o jogo para, se acontecer, em vez de entrar em pânico, a gente sabe os cenários, acordou com os cenários e sabe exatamente como escalar. Sim, tem uma coisa que você falou que eu concordo muito, que é a gente tem que estar muito preparado para o que vir, né? Para o que vai vir, né? Então eu sempre penso que uma vez eu tive um feedback que eu achei engraçado, que a pessoa falou assim, Rafa, você é uma pessoa muito negativa, você está sempre pensando no pior que pode acontecer. E eu falei assim, mas esse é o meu trabalho como PMM, entendeu? Então, obviamente, eu vou esperar o melhor, mas eu vou me planejar para o pior. Entendeu? É exatamente essa questão de riscos que a gente precisa trazer. E eu sei que existe às vezes, essa situação de as pessoas ainda não entenderem muito o papel do PMM, virem isso como algo ruim. Eu falei assim, mas é exatamente você conseguir esse buy-in dos seus stakeholders, você mostrar, olha, a gente tem todos esses cenários possíveis, a gente precisa estar preparado para todos eles, tudo isso aqui pode acontecer. Então faz muita diferença o que você falou de ter o buy-in dos stakeholders no que tange a isso, né? E eu entendo também que você falou que isso é um grande diferencial ali do PMM, e, obviamente, eu entendo que quanto mais estratégico o PMM, maior ali o diferencial dele. E eu entendo muito que, às vezes, o pessoal acha que ser um grande PMM é você apresentar a campanha mais bonita possível ali de go-to-market. Mas eu entendo que inclusive, como você citou ali, dos grandes diferenciais é quem consegue conduzir um GTM de uma forma que ele consiga reduzir todas as incertezas durante todo o ciclo de vida de um produto. Não só ali a parte do GTM, mas também pós-GTM e afins. E, às vezes, para você conseguir fazer isso, você vai precisar ter papéis diferentes dentro de instituições diferentes. Então, às vezes, você está numa empresa que você precisa reduzir essa incerteza no momento que esse produto já está maduro, né? Olhando ali todo o ciclo de vida de um produto já está maduro. Ou às vezes você vai precisar fazer isso desde o comecinho, desde da época de um discovery de um produto. E existem também momentos de vida da própria empresa, não só o momento de vida do produto, mas o momento de vida da própria empresa também. Você já teve que passar por diferentes
papéis de PMM, diferentes escopos de PMM para você conseguir reduzir essas incertezas ali de mercado e produto, do produto que você é responsável? Sem dúvidas, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades é definir o que que é o papel do PMM, né? Então, as pessoas têm bastante dúvida, porque justamente o papel muda bastante, né? Então, até hoje eu recebo, mas isso aqui você deveria estar envolvida, né? Isso aqui é seu papel, não é? E eu falo, gente, se tem dúvida, me envolve, e aí a gente vê juntos, assim, porque o PMM, ele pode ter uma atuação tão ampla, e às vezes eu escuto aqui, né, de canto de ouvido alguma conversa e eu penso, caraca, o PMM poderia gerar valor nesse problema e as pessoas não fazem a menor ideia de que isso está sendo, que isso poderia estar sendo discutido com outro ângulo, assim, né, com um olhar de marca, com um olhar de cliente, com um olhar de como a gente usa a comunicação e as alavancas que a gente tem para resolver um problema do negócio. Eu acho que o chapéu do PMM muda muito o tempo todo, muda muito de empresa para empresa, né? Então, quando a gente conversa com outros PMMs, a gente também vai achando ali nuances, né, de escopos diferentes. E eu acho que especificamente no caso que a gente está conversando, né, sobre concorrência e lançamentos grandes, eu vejo o meu papel como PMM muito como gestora de projetos, para não dizer gestor de crise, assim, né? Mas para mim, onde eu invisto mais tempo num trabalho grande de go-to-market nem é na campanha mais criativa, né? Eu acho que em algumas empresas a gente até tem recursos melhores criativos do que especificamente o PMM. Para mim, grande parte do meu trabalho, às vezes, nem aparece durante o lançamento, né? Que foram todos os fogos que eu apaguei até chegar lá. Então, tudo que a gente evitou que pudesse dar errado, porque a gente fez um bom trabalho de gestão de projeto, um bom trabalho engajando todas as diversas áreas para um mesmo objetivo, um bom trabalho de planejamento. Então, para mim, eu olho muito o PMM nesse lugar, né? A gente é o elo, a gente é a conexão entre várias áreas de marketing, produto, estratégia de dentro de uma empresa. Então, a gente precisa garantir que esses elos estejam trabalhando de forma orquestrada e que a gente não tenha cada pessoa saindo correndo para um lado diferente. Ai, sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente pensa muito nessa questão ali de um lançamento, focando aqui um pouco, de novo, aqui na parte de go-to-market, pedindo aqui uma dica para alguém que já conhece aí bastante e já resolveu bastante, apagou bastante fogo aí de empresas. Uma dica para quem está se preparando para um lançamento aí, para essa pessoa conseguir se antever a movimentos da concorrência. O que você acha que seria um primeiro ponto para ela conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais prática? Eu acho que eu gosto muito de pensar no go-to-market quase como um retroplanejamento, né? Então eu gosto de pensar assim, tá bom, o que é o dia quando esse produto lançar, o que eu quero exatamente que aconteça? Porque isso também ajuda a gente, não só do lado de concorrência, mas em pegar pequenas coisas que você pode ter esquecido. Então, eu quero que os clientes recebam a comunicação no aplicativo e consigam acessar o produto. Tá bom, rollout do produto está disponível para todo mundo? Qual que é a versão do app que deveria estar disponível para as pessoas terem? Então, assim, fazer esse de trás para frente costuma me ajudar muito a pegar pequenas coisas do tipo, não pensei que eu tenho que ter um vídeo em vertical e um horizontal. Coisas que às vezes são fáceis, só que no meio daquela confusão de go-to-market você acaba esquecendo. Isso também vale para a concorrência, né? Então, eu penso do tipo, beleza, quais são as premissas que elas têm que estar valendo para a concorrência não atrapalhar esse meu go-to-market? E se alguma dessas premissas cair, qual que é o impacto disso? E aí a gente não precisa criar um go-to-market completamente diferente para cada um desses cenários, né? Mas de novo, estar preparado e ter o buy-in das pessoas nessas diferentes coisas que podem acontecer. Eu acho que o maior erro é assumir que o que você está colocando ali na sua apresentação de go-to-market vai sair exatamente como você está planejando, né? Porque, cara, não vai e tá tudo bem, assim, né? Não criamos pânico do tipo, a gente vai errar, é sobre estar preparado e sobre conseguir comunicar com clareza, ter essa paz, né? De que o go-to-market ele não vai prever o futuro, né? O go-to-market deveria ser a ferramenta que continua
funcionando, mesmo quando esse futuro não acontece exatamente como a gente estava esperando. Ah, com certeza. Eu vejo o go-to-market muito mais como um North Star, né? Tipo, aonde eu quero chegar, onde eu quero ir. A gente começa a desenhar aquele caminho feliz, mas a gente sabe que não é assim que normalmente acontece. E aí vem uma pergunta que eu gosto bastante, que é, teve em algum GTM que você fez, teve algum erro que você cometeu, que você fala, cara, isso daqui eu nunca mais cometeria. Eu desenhei esse caminho feliz, me preparei para isso, mas aí aconteceu isso algo do mercado e eu acho que isso daqui foi algo que eu fiz que hoje eu já fiquei esperta, nunca mais faria. Eu acho que, falando especificamente de movimentações de mercado, né, o de Pix, para mim, é um baita aprendizado para mim. Então, assim, escrever em pedra alguma premissa da concorrência sem realmente dedicar tempo para pensar naquilo. De novo, eu acho que quando a gente está fazendo go-to-market, tem tantas variáveis que tem algumas coisas que você quer meio, tá bom, check esse to-do aqui, sabe? Fiz as premissas da concorrência. E acho que tá errado, né? Eu acho que a gente tem que dedicar tempo e é uma coisa que eu não faria mais, assim. E acho que de uma forma mais geral, não só que não tem a ver com concorrência, mas nunca mais cometeria é a falta de testes, assim, né? Então, para mim, tudo tem que estar testado, a gente tem que ter evidências, né? Então, seja porque você tem um ambiente dev ou algum outro aplicativo em que você consiga fazer testes, ou você vai fazer alguma parceria e está confiando ali cegamente no seu provider. Então, eu tive muitas e muitas lições que podem ficar para um próximo podcast sobre coisas que eu evitaria para go-to-markets não darem errado no geral. Ai, eu amo esse assunto de testes, porque isso muda muito de uma empresa para outra, né? Tem empresas que são muito focadas em testes e tem as outras empresas que elas têm o famoso vamos testar em produção. Então, a gente tem essa... Uhum. Um é com pouca emoção, outro é com muita emoção. Então, às vezes, a gente também precisa se adaptar com Exatamente. relação a isso. Mas tem uns testes que eu tenho feito, eu acho que agora com um pouco mais de frequência, que é muito teste de messaging. Então, quando eu consigo, obviamente, a gente tem um tempo mais, um planejamento, um tempo maior ali, eu gosto muito de fazer teste de messaging, porque às vezes também a gente parte da premissa que, principalmente quando a gente está falando ali com o usuário final, no mercado B2C, que o pessoal vai entender tudo que a gente está falando, vai aceitar aquilo como se fosse uma verdade absoluta e vai ficar muito feliz e grato pelo que a gente está trazendo, porque afinal nossa proposta de valor é a melhor de todas. Então, esse é um dos testes que eu gosto muito de fazer, obviamente, quando eu tenho tempo, né? Quando acontece, mas quando não tenho, eu acho que a gente ganha muito. Não só teste de produto, mas eu acho que Super. todos os testes que a gente pode, teste de canal, teste de messaging e afins, eu acho super interessante. Boa. Totalmente. Acho que tem a ver com o nosso papo também, né? Lembrar que o mercado é vivo, né? O cliente, tudo está se mexendo o tempo todo. E acho que às vezes a gente perde um pouco essa percepção quando a gente está muito focado no que a gente tem que entregar e nos processos, né? E na parte toda burocrática interna, assim. Então, acho que esse é o aprendizado, né? Lembrar que lá fora tem um ser humano que nunca viu absolutamente nada do que você está falando. E você, às vezes, precisa dar esse passo para trás e pensar, beleza, se alguém que não está envolvido é submetido a essa mensagem, né? O que que acontece? É, exatamente, muito bom. Então, trazendo aqui Começando o nosso fechamento, eu vou trazer aqui o nosso ping-pong, né? Que a gente faz aqui umas perguntas e você responde pra gente aí a Ah, primeira coisa bom. que vier na sua cabeça. Então vamos lá, nosso primeiro é: uma buzzword de product marketing que você acha que podia sumir do mapa? Todas, Rafa, eu odeio buzzword. Eu acho que PMM tem 100 mil palavras diferentes para descrever a mesma coisa e até eu fico super confusa, né, quando vem com esses papos. Se é eu, como trabalho para fora, né, assim, ainda tem muitos termos em inglês que para mim significam todos a mesma coisa e daí eu fico, gente, que será que essa pessoa que não é PMM está querendo dizer? Qual que é a diferença entre USP com proof points, com os pain points, com não sei o que? Eu fico nada a ver. Então, assim, é simples, entendeu? É qual é a dor do cliente que eu estou tentando resolver e como de fato eu estou resolvendo. Então, para mim,
buzzwords poderiam cair, no geral. Feliz no simples, assim, prefiro ficar com o básico. Exato. Evitaria muita dor de cabeça se a gente falasse português normal. Poderia, né? Também acho. Falando nisso. O que pra você é uma piada pronta ali sobre PMM? PMM escreve copy e faz PowerPoint. Para mim, assim, quantas vezes eu já não recebi alguém, mas você pode ajustar esse PowerPoint aqui, você é de marketing. Eu falo, querido, eu não tenho skill para ficar ajustando PowerPoint. Eu adoraria poder te ajudar, mas assim, não é minha área. Não é porque tem marketing no meu nome que eu sou designer, que eu sou copywriting, que eu sou tudo. Adoraria, mas não sou. Então, para mim, piada pronta, porque eu sempre recebo aquele olhar do tipo, coitada, super senior, não sabe fazer o trabalho dela, sabe? Ai, sim, eu vou dizer que uma das coisas que eu também não vou bem é fazer um slide bonito, né? Que tem, chega a galera pra falar, tipo, deixa Temos esse outras slide habilidades, bonito. não é mesmo? Assim, a minha função é fazer o conteúdo do slide, agora deixar ele Exato. bonito. É fazer tudo que tá escrito nesse slide acontecer, entendeu? Eu não quero fazer o slide bonito. Exatamente. Olha, por mim, a gente trabalhava tudo em Word, tá bom. E use sua imaginação. Exatamente. Tô comprada, já sei. Boa. E se você pudesse criar uma lei universal para quem é PMM, qual seria? Não sei se seria uma lei universal, assim, mas eu tenho um pouco a visão que todo PMM, independente do nível de senioridade, da empresa que ele tem um pouco a obrigação de ensinar os outros o que Product Marketing realmente faz, assim, que isso nos ajudaria muito como função e comunidade a conseguir cavar os nossos espaços, né? Eu fico super chateada quando eu fico sabendo que uma empresa deixou de ter a função de PMM, porque eu realmente vejo muito valor. Então, para mim aqui a regra de ouro, ou quase o pedido que eu faria é, cara, entende como você pode gerar valor e mostre isso para as empresas, para a gente conseguir ter cada vez mais vagas interessantes, cada vez mais espaço dentro das empresas. Faço coro totalmente ao seu ponto aqui. Para mim, eu também fico arrasada, porque eu entendo que se a área despriorizou essa frente é porque ela não viu valor nessa frente. Então, provavelmente, o profissional não conseguiu passar fazer essa proposta de valor ali dentro. Então, eu estou É difícil. totalmente É. comprada com essa sua frase, com esse seu conceito. Digo totalmente amém. Boa. E o que você está consumindo hoje, né? Você tem algum livro, algum artigo, algum case, algo que você recomende para o pessoal estar ouvindo também? Olha, sendo bem sincera, assim, eu gosto mais de ler por hobby, né? Então, para mim, nosso trabalho já é bem cansativo. No meu tempo livre, eu gosto de fazer outras coisas. Mas o que eu faço bastante, assim, é conversar com os outros PMMs. Eu acho que essa troca é muito importante, super genuína, assim. Então, eu sou uma pessoa hiper aberta. Todo mundo que me manda LinkedIn, tipo, vamos conversar. Eu estou lá, faço conversas, adoro escutar a perspectiva das outras pessoas. Eu acho que escutar o erro dos outros é uma das melhores formas que a gente tem de aprender, né, e de entender e ter inspirações e ideias. Então, para mim, é muito mais essa troca mesmo, achar os espaços em que essas trocas acontecem, sejam podcasts, comunidades, né, via LinkedIn, mas muito mais do que livros teóricos e cases. Até já li alguns, assim, mas não me engajo muito, não, para ser sincera. Eu te entendo. Eu te entendo bastante. Eu acho que a velocidade também que a gente tem dentro dessa área de produto, às vezes algumas coisas também ficam até um pouco datadas, né? Então eu gosto muito Muito. desse insight que você falou de falar com outras pessoas, porque esses cases normalmente a gente tem fresco, né? Conforme a gente vai falando com a pessoa, a gente tem o case que está acontecendo ali com ela, o que aconteceu recentemente. Então, ter essa troca, eu recomendo muito, bastante mesmo. Então, Super, dicas é. super boas. E eu gosto muito de me inspirar em outras coisas de outras áreas, assim, sabe? Então eu também acho que eu tenho um perfil muito específico de PMM, porque ao longo da minha carreira eu variei muito entre PMM e marketing, assim, né? E eu tenho um pouco a sensação que às vezes a gente, como PMM, acaba perdendo o brilho da comunicação, sabe? A gente acaba perdendo o brilho de como eu faço uma experiência muito legal para o meu cliente e acabo
focando mais ali, beleza, quais são os canais de go-to-market que eu tenho e quais são minhas métricas, assim. Então, sempre que eu estou trazendo um go-to-market novo, eu tento trazer inspirações que venham de segmentos que não tem nada a ver, mas que eu ame a estética, ou eu ame a forma como eles entregaram a mensagem, né? A sacada que eles tiveram. Então, para mim, achar essas inspirações em outros mercados, né? E empresas que são mais marqueteiras mesmo, para a gente também trazer esse brilho para o escopo do PMM, é algo que me ajuda muito e que eu gosto bastante de consumir durante esses processos de go-to-market. Ai, muito legal, e também ajuda a gente a pensar um pouco mais fora do que a gente está acostumado, né? Do nosso livro tradicional e fazer só aquilo. Então, eu acho ótimas referências É. também. Boa. Isa, agora de fato a gente chegou ao nosso final, então queria te agradecer muito por tantos desses aprendizados que você passou aqui pra gente. Acho que como uma das mensagens principais que a gente tira aqui de hoje é o fato que PMM não fica focado, a gente já sabe disso, né? Mas eu acho que não custa lembrar que toda análise de mercado não fica restrita só ao GTM, a gente precisa fazer isso ali todo dia, está sempre diminuindo as incertezas para dentro da empresa, né, diminuindo isso em todo o ciclo de vida do produto. E talvez uma dessas competências mais interessantes para o PMM seja exatamente essa parte de antecipar cenários, mas também conseguir ter sempre um plano B, C, D, E, F para também conter ali os movimentos da concorrência e mercado e afins. Então, queria de novo te agradecer e dar aqui um tempo para você também dar sua palavra final aqui. Rafa, foi um super prazer. Acho que você resumiu muito bem aí a mensagem, né? Então, para mim, nem só de uma perspectiva do PMM, mas como a gente torna a nossa vida um pouco mais salubre, né? Então, quanto mais a gente reduzir as incertezas e quanto mais a gente conseguir se planejar para não entrar nesse modo de agir em pânico, é melhor para todo mundo. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para os seus times. Então, reforço o ponto de que planejamento não é gasto de tempo, né? Investimento é de fato fazendo com que a você de amanhã agradeça se alguma coisa der errado e se a concorrência se movimentar de alguma forma inesperada. Então é isso. Muito obrigada de novo pela participação e vou continuar acompanhando vocês. Ai, que coisa boa, obrigada. E para você que ouviu até aqui, não esquece de seguir o Fala Aí no Spotify, compartilhar o episódio, comentar e dizer o que você mais gostou aqui. E se você ainda não faz parte da comunidade do WhatsApp, aqui como dica também da Isabela hoje, faça parte da comunidade para você trocar informações com outros PMMs ali para ninguém sofrer sozinho. Viu? O link está na descrição aqui do episódio. Até o próximo.